Olá, pessoal. Eu vou contar, vou contar para vocês um sonho que eu tive. Não é a primeira vez que eu tenho esse sonho. É a segunda. Eu fiquei bem incomodada na primeira vez, mas agora eu vou ter que compartilhar. Foi antes de ontem. Eu sonhei que eu olhava para o céu e tinha uma bola de fogo imensa girando, mas ela estava baixa, estava bem próxima. Tipo, era como se tivesse um prédio de 10 andares e ela estivesse pouco acima. E eu perguntava para as pessoas se as pessoas viam e ninguém estava vendo. E aí, só eu estava vendo. Então eu voltei para casa, aí um cara, rapaz novo, começou a me perseguir. Só que ele estava com um fuzil, ele veio para me matar. E logo depois dele vieram mais dois, tudo civil, tá? Mas estavam com fuzil, tinham fuzis na mão. E eles vinham e ele veio, até que eu fui fugindo, eu parei num beco sem saída. E ele me encurralou ali no beco, ele e os outros dois. Só que ele veio antes dos outros dois. E quando ele veio me cercando, ele veio com uma corda, um cadarço, uma coisa assim. Era tudo meio fraco, sabe? Mas ele veio ele ia me sufocar com o cadarço, ia matar. E aí eu vi que ele tava. Eu olhei a cara dele, tipo, era uma cara muito estranha. Ele era como se ele estivesse fazendo aquilo por fazer. Não tava com vontade, não tava sem vontade. Era um negócio muito estranho. Parecia que ele não tinha força, ele era meio fraco. Era como se assim, isso aqui é o que tem que ser feito, então faz. Mas ele não tinha paixão, ele não tinha. Sabe aquela paixão do ódio que eu digo? Ele não tinha ódio. Ele só matava porque era o que tinha que ser feito. Alguém falou que tinha que matar. E ele foi me matar. E nisso que ele veio pra me enforcar, eu vi que ele tava muito assim, sim. Se ele não tava ali, eu peguei, inverti a situação, enforquei ele no cadarço. E os outros caras viram, também não correram, deixaram pra lá, e o cara morreu, deu azar e foram. E eu não sei se eles acudiram o cara, eu não sei, porque já tinha matado também, né? Mas aí, foi chegando mais gente. Nisso, eu parei perto de uma igreja e perguntei, porque nessa de correr e fugir, eu não sabia mais onde eu estava. E como eu não sabia onde eu estava, aí eu passei, vi uma igreja, vi o pessoal na frente da igreja, perguntei onde a gente está e tal. Aí eles falaram, não, minha filha, vai por ali, aquele caminho ali que você vai e tal. Eu falei, vocês estão vendo ali o céu? Estão vendo a bola de fogo no céu? Quando eu olhei, já não era mais uma bola de fogo. O céu todo estava em chamas. Só que eles não viam. Era o pessoal da igreja. E aí, aí eu fui correndo, só que eu voltei, né, os caras, dei de cara com os caras estavam indo atrás de mim. Voltei, passei por eles. E aí, o pessoal da igreja já não estava mais na igreja, eles estavam na beira da praia. Tinha um buraco redondo no chão e eles estavam fazendo batismo ali. E tinha um bebê que estava do lado ali na beira do mar, estava na areia, largado na areia, não tinha alguém cuidando, estava largado. Tava aquela festa do batismo, mas tinha um bebê largado. E eles estavam batizando. E aí eu saí, os caras que estavam me perseguindo atiraram neles e morreu todo mundo, lógico. Só que na mesma hora que eles morreram, eles caíram e levantaram imediatamente. Eles ressuscitaram imediatamente. E aí todo mundo comemorando, legal, alegria. Todo mundo saiu na festa. O bebê morreu, ressuscitou, mas a onda do mar veio e levou. E eu fiquei horrorizada, porque os caras vieram para me matar também, que eles atiraram, todo mundo viraram as costas. Aí a igreja ressuscitou nisso aí. E aí é que começa a situação, porque os cristãos ressuscitaram na alegria, houve uma perseguição, houve uma ordem maior que mandava os civis matarem os cristãos. Vai anotando. E os caras armados fugiam, sumiram. O bebê ressuscitou, mas morreu de novo, dessa vez por negligência da igreja. Foi um sonho escatológico, foi incômodo. E parece que nem todo mundo está vendo os sinais. Parece que os vulneráveis estão sendo afogados pela negligência da igreja. Na igreja, sendo igreja enquanto igreja. Cara,
Eu vi a igreja, eu vi o batismo, eu vi a alegria da ressurreição. A igreja saiu da estrutura, que era o prédio, voltou a uma essência, que era o batismo nas águas, né? Uma igreja até na rua. Mas também vi o bebê sendo deixado para trás. Vi o mar cobrindo o renascido, vi a negligência do justo, vi o milagre virar silêncio. Sabe, é tempo de vigília. Porque é o momento que Deus está resgatando ministérios. Deus está reativando ministérios. Tem ministério sendo reativado, reiniciado. Então é preciso proteger, nutrir e guardar esses começos frágeis, porque todo início de ministério é frágil. Deus está reativando ministérios. Deus está reativando o seu ministério. Sabe, é quase como ouvir o choro que quase ninguém ouve, antes que como o choro daquele bebê, porque estava todo mundo em festa. E é claro que aquele bebê estava chorando, porque ele estava na beira da água, com frio, era noite. Sabe, mas aquele bebê morreu afogado no mar da negligência. Sabe, resgate de ministério é a missão do intercessor, do sentinela, da mãe que não gerou, mas salvou. É o chamado daqueles que não apenas assistem sinais, mas agem quando a esperança está por um fio. Sabe, esse sonho tem uma camada profética e tem uma camada reveladora, que é o presente. O céu em chamas é a batalha espiritual que está rolando agora e que ninguém está vendo. Ninguém fala de batalha espiritual. Quem está falando? Os poucos, conto nos dedos os poucos que estão falando da batalha espiritual como no tempo presente, porque muita gente eu estou vendo gente falando de batalha espiritual no céu do ano 2000, a gente está no céu de 2025. Ou seja, não estão vendo se a pessoa, o tempo espiritual dela é do ano 2000, essa pessoa não está vendo o céu de 2025, está totalmente diferente. Então, o sonho está mostrando avisos proféticos, está mostrando sinais visíveis aos olhos espirituais, mas ignorados pelo que estão adormecidos, gente. Adormecido, anestesiado. Sabe? Mas eu quero falar ainda mais sobre o choro que a igreja não ouviu. Sabe? O Espírito Santo me trouxe isso novamente essa semana. E eu não consigo mais ficar em silêncio. Não dá. Eu vi um bebê deixado à beira do mar. Era um ministério. Aquele bebê era ministério, pessoas, vidas. Foi deixado ali não porque morreu, mas porque a igreja o esqueceu. O que matou não foi aquele ministério, não foi o tiro de quem perseguia a igreja. Não foi o tiro de fuzil a queima-roupa, mas a negligência da igreja. Não foi a batalha espiritual, mas a negligência da igreja. E o que era mais trágico, Jesus tinha ressuscitado daquele bebê, mas ele foi abandonado, como se não tivesse valor. E esse bebê representa vidas, dons, ministérios que não foram reconhecidos, não se encaixaram no padrão, foram deixados, foram negligenciados, foram ignorados, porque não se alinharam com o modelo de gestão da igreja. Mas escuta isso com temor. Deus não nos entregou uma empresa. Ele nos confiou um corpo. E no corpo de Cristo, o menor deve ser o mais honrado. Há ministérios morrendo porque nós chamamos de rebelde, quando na verdade só estavam sendo fiéis à voz de Deus. Há dons sendo rejeitados porque não se curvam a regras humanas, a imposição humana. Há pessoas sendo lançadas fora enquanto estão orando: Senhor, tem lugar para mim? Será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Essas pessoas estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas aí são lançadas na lixeira. Se você olhar na lixeira da sua igreja, tá cheio de gente ali falando: eis-me aqui. Mas elas não se encaixam no padrão, não se encaixam no DNA da empresa chamada igreja. O Senhor está nos chamando à rendição. Não à estrutura, mas ao coração dele. Você pode ter seguido o plano, mas ignorou o espírito. Você pode ter cumprido um cronograma? Pode, mas deixou o bebê se afogar. Mas a graça ainda tem tempo para voltar, para correr até a beira do mar e resgatar o bebê que você abandonou. Eu não vim aqui apontar dedo para você, eu vim lembrar de um choro
Estou lembrando de choro, estou falando daqueles que clamam, que estão chorando e que na próxima onda serão levados. Um choro que ecoa na beira do mar. Um choro que a estrutura não deixa você escutar, porque a estrutura ensurdece. O choro de dons esquecidos, ministérios sufocados, vidas abandonadas porque não se encaixaram. Nós construímos sistemas e depois nos curvamos a eles. Chamamos de ordem o que às vezes é apenas frieza organizada. Chamamos de excelência o que em muito caso é só controle travestido de santidade. É manipulação. Mas e o bebê na beira do mar? Aquele que foi ressuscitado e ainda assim deixado para trás, largado à beira da morte. Será que Jesus faria isso? Em meus passos, o que faria Jesus? Deixaria o bebê na beira da praia, será? Não, irmãos, ele deixaria as 99 ovelhas para buscar aquele bebê ali, porque ele está à beira da morte. Ele não escolheria os mais úteis, ele não excluiria os mais fracos. A igreja não é uma empresa. A igreja não tem DNA, missão, visão, valores. A igreja se move conforme o Espírito. É um corpo vivo, onde o mais frágil deve ser o mais honrado. É um útero espiritual e não uma linha de produção. A igreja não é uma máquina. É o corpo de Cristo. Hoje eu não falo como crítica ainda assim, queridos. Eu estou falando como alguém que viu. Eu vi e eu ouvi o choro abafado. Você já ouviu um bebê se afogando na maré? Você já viu um bebê se afogar? Eu vi. Então eu falo como quem carrega um peso. É um peso de amor, querido. Se estamos deixando os dons morrerem na areia, afogados no mar da negligência. Se estamos descartando gente viva, porque não serve ao projeto, porque não tem a identidade, o DNA. Precisamos parar, respirar. A idolatria sempre esteve associada ao homicídio. Precisamos voltar ao evangelho puro da cruz, da graça, do resgate. Porque se há arrependimento, há tempo. Se há lágrimas, há cura. Se há amor, ainda há igreja. Eu não vim dizer, vocês estão errados. Eu vim aqui dizer, vamos voltar para o verdadeiro amor, vamos voltar para a essência. Vamos voltar a ser quem a gente devia ser. Vamos voltar a ser igreja. Vamos parar de ser empresa. Vamos largar esse monte de CNPJ que não vai ser redimido. Isso não vai entrar para a eternidade, cara. Esse monte de placa não entra para a eternidade, esse negócio. Placa é instituição. Todas as instituições cairão na eternidade, cara. Como você vai aprender isso? Vamos voltar a amar. Amar até os bebezinhos que não sabem andar, não sabem falar, não sabem nada. Tá usando fralda. Amar aqueles que só Deus entende. Ainda dá tempo de correr até a maré e salvar aquilo que estava prestes a ser levado. Aquilo que a onda do mar vai levar. Vocês deixaram os bebês na areia. Ele, o frágil, o não rentável, o inútil aos olhos da máquina. Identidade molda comportamento. Quando alguém se identifica com o sistema, com seu pragmatismo, sua busca por eficiência, seu foco em resultados visíveis, ela inevitavelmente se torna fria, metódica e implacável como o sistema. Vê pessoas como números, dons como ferramentas e ministérios como engrenagens substituíveis. Mas quem se identifica com Jesus, o Cristo crucificado, se funde com o amor que se entrega, que para por uma ovelha, que toca os intocáveis e que chora pelos esquecidos. Essa pessoa não mede valor por performance, por presença, não faz censo. Não descarta o frágil, ela acolhe. Não silencia o diferente, ouve.
Porque onde o sistema descarta, Jesus se aproxima. E quem anda com ele, inevitavelmente, será chamado a fazer o mesmo. No meu outro sonho, havia bebês largados na lixeira. Quem estava lá recolhendo esses bebês? Era Jesus. Você que teve um ministério que ninguém deu ideia, ninguém deu importância, ninguém deu valor, e ele foi esquecido, e você foi jogado na lixeira, ou talvez você esteja à beira do mar, esperando a próxima onda que vai te levar. Jesus está indo te buscar. E deixa-me dizer, é ali, na fragilidade, que Deus está mais vivo. É quando somos fracos que somos fortes. É ali onde o sistema fecha a porta, que as portas do reino se abrem e as janelas para o eterno também. Sabe? Muitos querem salvar a instituição. Vocês que querem salvar a instituição, deixa eu falar uma coisa. Eu convido vocês a salvarem as suas almas. É isso que vocês precisam, salvar suas almas. Porque aquele bebê morreu, mas ele estava salvo. Aqueles bebês na lixeira também estavam esperando a morte chegar. Talvez a morte viesse num caminhão de lixo. Talvez a morte viesse pelo tempo. Mas Jesus foi lá resgatar. Agora vocês que jogaram esses bebês na lixeira, vocês que calaram os ministérios proféticos, vocês que botaram mordaças nos ministérios. E eu não sou só ministérios proféticos, não. Há uma diversidade enorme de ministérios, eu nem faço ideia. Mas eu convido vocês a salvar a alma de vocês. Ainda dá tempo. Dá tempo de ir lá resgatar, é só olhar na lixeira. É só olhar para aqueles que vocês não deram a mínima. Dá tempo, dá tempo. No mais, é tempo de resgate de ministérios, querido. Se você ainda tem força, sai da lixeira. Mas sai para resgatar, porque tem muita gente lá. A temporada de resgate aos ministérios perdidos começou.